Alô pessoal, tudo beleza? Estamos aqui com um exercício da página 141 do nosso livro, que já está lá feito um exemplo. Calcule a derivada de y em relação a x. X ao cubo menos 2x quadrado y menos o y ao cubo x igual a 10. Então essa é a questão número 5 da página 141 do livro de CDI 1. Bom, nós podemos derivar isso aqui implicitamente usando a fórmula ou não. Usando a fórmula fica, eu acho, na minha opinião, fica mais fácil. Usando a fórmula de uma derivada, y' de x é igual, eu derivo a função em relação a x, aqui ó, no numerador, eu derivo a função em relação a x, e no denominador eu derivo a função em relação a y. Beleza? Para poder explicar melhor para vocês aqui, eu fiz em forma de diferenciação. Para poder explicar melhor, eu sei que em CDI 1 ainda não existe, não tem a diferenciação, não foi dada essa matéria. Mas como na reoferta a maior parte do pessoal já fez o CDI 2, que já temos diferenciação, eu acredito que explicando em forma de diferenciação fica mais fácil. Vamos fazer então essa derivada aqui em forma de diferenciação em relação a x em relação a y. Então nós temos aqui a função aqui, ó, x ao cubo, é uma equação aqui, ó, x ao cubo mais 2x ao quadrado y menos o y ao cubo x igual a 10. Se nós diferenciar aqui, ó, implicitamente, vamos diferenciar aqui em relação a x. Esse x ao cubo, se eu derivar em relação a x, fica 3x quadrado. Eu pus o termo dx aqui para marcar que nós derivamos em relação a x, tá legal? A derivada de x ao cubo em relação a y é zero, porque em relação a y isso aqui é uma constante, então eu nem pus nada aqui, ó. A derivada desse termo aqui em relação a x é 4xy, aqui, ó, 4xy. E a derivada desse termo aqui em relação a y é 2x quadrado. Aqui, ó, derivamos aqui em relação a x, em relação a x, em relação a y aqui, ó. Fica 2x quadrado. Por isso que eu fiz em forma de diferenciação aqui, para ficar mais fácil, para marcar aonde que eu derivei em relação a x e aonde que derivei em relação a y. Certo? A derivada desse termo aqui em relação a x fica menos o y ao cubo aqui, ó. Certo? Diferenciando menos o y ao cubo de x. E a derivada desse termo aqui em relação a y fica menos 3y ao quadrado x. Beleza? Então aqui, vamos juntar aqui todos os valores aonde está o dx aqui, ó. 3x quadrado mais 4x dx menos o y ao cubo. E pusemos em evidência o dx. Passamos para o outro lado, tudo que tiver marcado com dy. Fica 2x quadrado. Aqui está mais, passa para lá, menos. E aqui é menos 3y ao quadrado x, fica mais 3y ao quadrado x. Isolamos o dy e passamos o dx para o outro lado. Então fica dy sobre dx, usamos a notação de diferenciação aqui. Para você entender melhor essa derivada implícita aqui, ó. Então fica 3x quadrado mais 4xy menos o y ao cubo, dividido por menos 2x quadrado mais 3y ao quadrado x. Beleza? Calculando pela fórmula. Pela fórmula, eu acredito que fica mais fácil pela fórmula, porque nós derivamos aqui essa notação de derivada aqui em relação a x. E essa notação aqui, ó, é a derivada em relação a y, implicitamente, né? Então aqui, ó, a derivada dessa função aqui em relação a x fica 3x quadrado mais 4xy, 3x quadrado mais 4xy menos o y ao cubo. Certo? Essa derivada é constante que é zero, né? Então, em relação a
Ax fica 3x² mais 4xy menos o y ao cubo, né? O certo era passar esse 10 para o outro lado aqui, ó. Aí ficava menos 10 igual a zero, certo? Não fiz essa parte aqui, mas tudo bem. Então a derivada dessa função em relação a x, fizemos aqui, ó. 3x² mais 4xy menos o y ao cubo. Vamos derivar aquela função lá em relação a y. Em relação a y fica... Isso aqui não vai dar nada, né? Em relação a y vai dar zero. Em relação a y aqui fica 2x². 2x² menos 3y ao quadrado x. Aqui, ó. 2x² menos 3y ao quadrado x. Beleza? Aqui simplesmente tiramos o parênteses. Então o sinal de menos, eu vou deixar no numerador, lógico, né? Menos com mais aqui dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então fica lá, y' de x igual a menos 3x² menos 4xy mais o y ao cubo, dividido por 2x² menos 3y ao quadrado x. Veja uma coisa, isto aqui é a mesma coisa que isto aqui, ó. Só mudou o sinal aqui. Se eu multiplicar por menos 1 essa fração aqui, ó, por menos 1 aquela fração ali, ó, vai dar a mesma coisa aqui, tá legal? Então isto aqui é a mesma coisa. Beleza? Ah, deu para ficar junto aqui os dois? É que não deu aqui por causa... Beleza? Ok.